Eu, como toda qualquer criança, eu sempre gostava de aprontar. Então, meu envolvimento com as artes começou cedo. Eu era muito arteiro. E eu tinha alguns problemas na minha criação, alguns problemas de falta de confiança, era um pouco inseguro. E no terceiro ano do primeiro grau, eu fui convidado para fazer uma peça de teatro, uma peça da escolinha do professor Raimundo. E ninguém queria fazer um papel. E agora eu sei por que que me chamaram. Queriam fazer o seu peru. Falei, não, eu topo fazer o seu peru. Então eu fiz o seu peru da escolinha do professor Raimundo e eu gostei daquilo. Não, eu gostei muito de fazer teatro, mas era um sonho de infância. Era um sonho que toda criança gosta de contar história, gosta de imaginar. Então é uma coisa que no meu coração tinha ficado como uma coisa de criança, uma brincadeira. Depois de muito tempo, eu acabei me convertendo, né, virei um cristão e eu fui para a igreja. E, minha surpresa, cheguei na igreja e tinha teatro. Falei, pô, que bacana, teatro dentro da igreja, mas como que é isso, né? E fui tentando conhecer um pouco e aquilo começou a acender no meu coração. Só que eu já era um adulto, já tinha alguns tiques, algumas desconfianças. Eu não conseguia falar em público. Eu ia apresentar um trabalho na faculdade e a minha voz mudava de tom. Já mostrava que eu estava inseguro. Como fazer teatro, né? E ali eu fui ministrado na minha vida, na questão não só das artes, mas na questão daquilo que eu era em Jesus. Jesus começou a me mostrar aquilo que eu era nele, que eu poderia alcançar aquilo. E eu comecei a estudar e comecei a me envolver com as artes e pegava algumas peças que não tinha fala alguma no começo, depois ia começando a falar um pouco aqui, um pouco ali, e Deus ele foi construindo um Emerson diferente daquele do que o Emerson que estava no mundo. Então era um filho, né? Então Jesus ele veio e trouxe isso comigo. Então ele começou a trazer de volta os meus sonhos e mostrando que eu poderia alcançar os meus sonhos ainda, que dava tempo. E eu me desenvolvi, fui me desenvolvendo como ator e graças a Jesus eu não tenho mais essa desconfiança daquilo que eu posso fazer com relação às artes e falar em público. Deus ele foi muito, eu sou muito grato por aquilo que Jesus faz em mim. E hoje eu tenho o meu DRT de ator profissional, ainda falta vir ainda, mas recentemente eu passei por uma banca de exames e eu não sou mais o mesmo daquilo que Jesus transformou. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.